Coisa julgada formal é aquela que só vai valer naquele processo, vai poder ser reproposta a ação e discutido novamente o mérito. Coisa julgada material é aquela que vai vincular as partes e, se for reproposta a ação idêntica, vai ser suscitada uma preliminar de coisa julgada e vai ser extinto o segundo processo, certo? Então, pior para quem perdeu é que seja coisa julgada material, né? E, nesse caso aqui, o que ocorre é coisa julgada material. Por quê? Porque foi julgado o mérito da demanda. Essa questão de ter sido julgado liminarmente não interfere aqui. O que ocorre é que foi julgado o mérito stricto sensu, faz coisa julgada material. Tá ok. O que uma parte da doutrina falou? Mas veja só, formou coisa julgada material e o réu nem ficou sabendo. O que pode acontecer? Um autor malicioso repropõe a ação e o réu nem soube do outro processo. E aí, como é que o réu vai poder suscitar uma preliminar de coisa julgada, se ele nem tomou conhecimento? Realmente, a lei deixou em aberto isso. Ela não previu essa questão de dar ciência ao réu. Mas, se o réu não tiver ciência, isso pode perfeitamente ocorrer. Pode ocorrer, assim, o autor vai entrar contra a ação, o réu não vai saber. O que a gente tem que fazer? Aí uma parte da doutrina pegou e disse, não, é inconstitucional a lei, porque o réu não vai ter ciência, vai prejudicar o réu, não sei o quê. A gente tem que tentar solucionar, pessoal. Não pode dizer que tudo é inconstitucional assim. Não pode procurar um modo mais fácil de é inconstitucional e tudo é inconstitucional. A gente tem que tentar resolver. E tem instrumentos processuais para resolver isso. O juiz do caso, ele vai aplicar analogicamente o artigo 219, parágrafo 6º. Esse artigo ele prevê que, nos casos de indeferimento da inicial, o juiz, aquele indeferimento da inicial por prescrição, o juiz, após o trânsito em julgado, em que o réu também não tinha ciência ainda, porque foi liminar, o juiz comunicaria ao réu, intimaria o réu para tomar ciência desse trânsito de julgado favorável a ele. E é a mesma coisa que tem que ser feita agora. Apesar da lei não prever expressamente, o juiz ele pode fazer, o juiz não pode fazer o que está proibido pela lei, mas ele também não deve fazer só o que está escrito na lei. Ele faz isso de intimar o réu, com base, analogicamente, no artigo 219, parágrafo 6º, até pelo poder e dever de cautela do processo e pelo poder de dar um direcionamento no processo, para dar celeridade ao processo e pelo bom senso também. E a gente também tem aplicado isso, até porque a maioria das vezes é a União ou é a Caixa. Então, nesses casos de 285A, você pega e manda o bolo de processo para a União e ela toma ciência lá. Se ela quiser tirar a cópia ou anotar, mas aí o judiciário fez sua parte. Passou para ela, deu ciência, e ela não vai poder alegar que não sabia depois, né? Ela aí passou a ter a possibilidade de suscitar a coisa julgada em outro processo. Tá bom, né, o tempo ainda. Mas está acabando agora. Outra questão é a questão da prevenção. Teve um doutrinador que eu li, que ele disse, olha, como não há citação, nesses casos não houve citação, então a ação pode ser também reproposta e não há prevenção, porque não houve citação. Prevenção é o quê? Quando o juiz vai ficar competente por julgar um segundo processo reproposto, em que ele é prevento, porque o processo é conexo. Então, o autor dizia, é outro problema, porque se a pessoa repropõe a ação, o juiz não é prevento, vai para outro juiz. Mas não é bem assim. A gente também aqui deve aplicar o artigo 253, inciso 2º do Código. Isso é uma inovação, o 253, inciso 2º, que diz o quê? Quando o processo foi extinto sem julgamento do mérito, por qualquer motivo, e o autor repropõe a ação, o juiz que extinguiu a ação sem julgamento do mérito fica prevento. Por quê? Porque o que acontecia era o seguinte, o advogado entrava com a ação, aí, eita, caiu para Pierre. Pierre nega sempre esses pedidos aqui. Aí desiste da ação, ou senão abandona, né? E aí, o que fazia? Entrava com outra. Vamos torcer agora para cair em Frederico. Frederico está dando aí essa ação para todo mundo. Então, vai. Mas aí, o que fizeram? Primeiro, alteraram o código
e para prever que, quando o autor desistisse da ação e repropusesse a mesma ação depois, então, se ele tivesse desistido da primeira e repropusesse a ação, iria para o mesmo juiz. Legal. Aí o que os autores começaram a fazer? Arranjaram outro modo de burlar. Disseram, não, então a gente não desiste mais, a gente abandona a causa. Ou senão, cria um erro processual para que ela seja extinta. Aí ela era extinta, ele entrava com outra e não tinha prevenção, porque a lei previa que era só para desistência. Aí mudaram a lei de novo. Aí agora a lei fala, assim, quando o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, bem genericamente mesmo, ele fala, aí o juiz anterior vai estar prevento. Então, agora não tem mais jeito, né? E aí é mais aquela questão do bom senso de novo. Se, num caso em que o juiz extingue sem julgamento do mérito, o cabo repropõe a ação, o juiz está prevento, e quanto mais num caso em que o juiz julgou o mérito da ação, aí é que ele está prevento mesmo. Muitas coisas é só você usar o bom senso, que não tem nem como refutar o argumento. Bem, eu vou concluir. Eu acho que esse dispositivo ele é constitucional, pela minha exposição deu para perceber isso. Eu acho que ele é muito salutar, ele pode favorecer bastante a celeridade. A lei é nova, ainda completou um ano em fevereiro, mas eu acho que ele, se for aplicado corretamente e com bom senso, ele pode trazer muitos avanços. Eu agradeço e, se tiverem questionamentos, podem fazer ou até depois vir conversar comigo também. Se quiser bibliografia, eu posso indicar sobre o tema. Tá certo? Muito obrigado.